galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do Focus Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil. E hoje é com imenso prazer que nós vamos trabalhar o Para Quem Tem Pressa INSS, um produto maravilhoso, coisa que não tem por aí, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos pegar todos os tópicos do edital. Vamos fazer uma pequena explanação teórica para você entender como é que funciona cada conceito do teu edital e vamos mostrar como é que funciona na prática com questões do assunto da tua banca. É isso aí. E qual é a banca? A banca Sebrasp, tão temida por muitos aí, mas você, com certeza, ao terminar o curso, não terá motivos para temer a banca e nem a língua portuguesa. Então vamos lá, antes de começar a nossa brincadeira, dá uma olhada aqui nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Focus Concursos gratuitamente pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Spotify, pelo Twitter e pelo LinkedIn. E de cara aqui já o perfil da banca que eu deixei para vocês. A maioria das provas de língua portuguesa elaboradas pela banca Sebrasp UNB ou CESP, como a galera gosta de chamar, apresenta cerca de 50% de questões de gramática. Portanto, é muito importante dominar esse assunto. E aí, vamos lá. Quando a gente fala de gramática, a gente fala da regência, da ortografia, da acentuação, da concordância, da crase, da pontuação, da colocação pronominal. Então não tem para onde fugir. A banca gosta de gramática? Gosta. Metade da prova é gramática. Não tem para onde fugir. Então vamos lá. Os outros 50% ficam diluídos entre interpretação e tipologia textual e a famigerada redação oficial, que não é, na verdade, para produzir uma redação, né? Muitos que estão começando agora pensam, meu Deus, uma redação oficial, o que é? Eu vou ter que escrever? Não, não é isso. São documentos produzidos pela administração pública e nós vamos identificar as características deles, no caso dos documentos. E a gente vai ver alguma coisinha aqui também no final, porque é o último tópico que tem do edital. Sobre interpretação, a maioria dos textos são dissertativo-argumentativos ou narrativos, com elementos de texto descritivo às vezes. Por isso é preciso dominar as características desses tipos de texto. E você domina isso, obviamente, estudando o quê? Tipologia textual. Como normalmente 50% da prova é gramática, muitos pensam que é necessário saber tudo desse assunto, mas isso não é verdade. A grande sacada é dominar os tópicos gramaticais que aparecem frequentemente. Assim, você estará preparado para fazer a prova, com a confiança nas alturas. Só que eu preciso explicar isso aqui muito bem. Quando eu digo que você não precisa saber tudo da língua portuguesa, isso é uma verdade. Mas se mal interpretada, pode te jogar para um caminho tortuoso. O que você não precisa saber? Tudo. Tudo não precisa saber. Então, por exemplo, quando a gente pega a parte de classes gramaticais, você não precisa saber tudo sobre o adjetivo. Flexões variadas do adjetivo. Mas você precisa saber que ele indica uma característica. E uma característica de quem? De um substantivo. Você precisa saber que o adjetivo tem só duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. Mas tudo sobre ele, não. Mas isso aí você precisa. Quando você pensa, por exemplo, num substantivo, você não precisa saber todos os coletivos de um substantivo. Saber classificar, você até vai saber, mas não precisa estudar substantivo próprio, substantivo comum, substantivo epiceno, comum de dois gêneros. Não precisa estudar isso. Mas você precisa saber que ele nomeia os seres e as coisas e principalmente que ele é um termo nuclear, que ele funciona como núcleo de qualquer estrutura nominal, como, por exemplo, o sujeito. O substantivo é núcleo de um sujeito e o verbo não concorda com o sujeito todo, concorda apenas com o núcleo do sujeito, que vai ser quem? Um substantivo sem preposição
ou um termo em função substantivada sem preposição. Então, quando você faz um bom curso, não só comigo, há outros excelentes professores de língua portuguesa no cenário do concurso público. Tudo que é trabalhado é pertinente para a tua prova, porque aí alguns alunos pensam assim: ah, mas eu não preciso estudar tudo, eu preciso estudar, por exemplo, crase. Crase eu sei que vai cair, e vai cair. Só que é o seguinte, para o cara entender crase, ele precisa de outros conceitos que estão atrelados ao conceito da crase. Para entender bem para valer, ele tem que saber o que é um verbo, ele tem que saber o que é um substantivo, ele tem que saber o que é uma preposição, o que é um artigo, o que é um pronome, transitividade verbal, regência nominal, um pouquinho de análise sintática, um pouquinho de análise semântica, para realmente entender a crase em sua amplitude. E aí, se ele acha que os assuntos são desconexos, ele acaba enfiando os pés pelas mãos. Então aqui eu sei que é um curso para quem tem pressa, para quem provavelmente começou depois da abertura do edital, para quem ficou enrolado e não teve tempo de se organizar para estudar com antecedência. Mas aí eu quero que você coloque a mão na consciência e pense: poxa, eu evoluí tanto com um cursinho de 5, 6 horas, imagina se eu tivesse feito um curso completo. Então você pode ir muito além do que você já vai aqui. Só que aí, eu não vou deixar você de qualquer jeito. O meu objetivo aqui, não importa se você está começando hoje ou se você já vem há 6, 7 meses estudando. Eu vou fazer você terminar o curso com a sensação de que pode. Esse é o meu objetivo. Eu estou comprometido contigo. Agora eu espero que você também esteja comprometido, não comigo, mas com você e com a sua família. Porque com certeza esta prova que você vai fazer não é só para melhorar a sua vida, e sim a vida de toda a sua família, pelo menos de quem mora contigo. Então vamos lá, vamos encarar aqui o primeiro tópico do edital. Olha aqui, compreensão e interpretação de textos. Olha um conceitinho que eu coloquei aqui para vocês antes das questões. A compreensão de texto significa decodificá-los para entender o que foi dito. É a análise objetiva e a assimilação das palavras e ideias presentes no texto. Sabe o que significa? Que a compreensão é uma informação explícita. Eu estou visualizando, por isso que é uma análise objetiva. Agora, interpretação de texto. O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir daí, localizam-se ideias secundárias ou fundamentações ou argumentações, ou explicações que levem ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Então, o camarada tem que conseguir extrair a ideia principal para poder buscar outras coisas que estão por trás. Então, para interpretar para valer, nós temos ali informações que são implícitas. Mas antes de trabalhar o conceito de compreensão e de interpretação de forma mais aprofundada, vamos começar com um momento perigoso, que é o texto. E como aqui é um reta final, levando em consideração que talvez você nunca tenha feito uma prova, eu vou te dar algumas orientações extremamente importantes que só o concurseiro já calejado domina. O camarada que já fez umas 3, 4 provas, ele domina isso. Então vamos lá. Chegou o dia da prova, domingão. O que você faz no sábado normalmente? Ou o que você planeja fazer? Provavelmente você planeja separar a tua identidade, separar o cartão de confirmação e separar uma caneta preta, tá? Detalhe, já de cara eu já te digo que não é para separar apenas uma caneta, é para separar pelo menos 3 canetas pretas. Nada de pensar em comprar na hora, nada de pensar em procurar no domingo. No sábado já tem que estar tudo ali preparado para você. Agora, outras 4 coisas que não tem nada a ver com isso e que não tem nada a ver com a matéria em si. Nem com português, nem com previdenciário, nem com informática, com nada. Não tem nada a ver com a matéria, mas tem a ver com o ambiente da prova.
Tem 4 coisas que derrubam vocês e que não tem nada a ver com a matéria. Sede, fome, frio e sono. Primeiro, sede. É muito importante beber água. Você já deve ter passado por uma situação em casa estranha. Tava de bobeira vendo uma novela e aí quando foi estudar começou a sentir uma sensação de sono, de dor de cabeça. E aí pensou, não é possível. Basta eu querer estudar que tudo me atrapalha. Na verdade, você estava desidratado. E o cérebro desidratado, ele provoca isso. Porque na hora que a gente começa a estudar, a gente desgasta muito o cérebro. Ele exige muita energia do nosso corpo. E aí, nesse momento, eu sinto sono, eu sinto dor de cabeça. Então, basta beber água. E se eu tenho que beber água na hora que eu estou estudando, eu também tenho que beber água na hora que estou fazendo a prova. Então, leve aquela garrafinha de 1,5 litro, tira o rótulo, né? Garrafinha transparente, beleza. Segunda coisa, fome. Às vezes as pessoas não se organizam bem para comer legal antes da prova e vai sentir fome em qual momento? Na hora da prova. Exatamente por conta da energia que você está gastando ali. E se a sede atrapalha, a fome também atrapalha. Então, ó, 2 coisinhas. E como é que eu vou resolver o problema da fome? Vai levar alguma coisa ali para comer. Um doce, uma fruta, um salgadinho. Não sei, não vai levar um potinho de vatapá, né? Você vai levar alguma coisa mais leve. E levando em consideração que você tenha se alimentado antes, né? Tô há 3 dias sem comer, vou levar uma frutinha, uma barra de cereal. Não, não é assim. Então tem que cuidar da alimentação. Terceira coisa é o frio. Aí você vai falar, mas Sidoca, aqui na minha cidade faz 40 graus, mó calorzão do caramba. Na rua, dentro da sala, às vezes eles colocam ar-condicionado no Alasca. E aí tem gente que não aguenta. Da mesma forma que muito calor atrapalha, muito frio também atrapalha. Então vá preparado, vai bem vestido. Se você é uma pessoa friorenta, leve um casaquinho na bolsa e pronto, tá resolvido. E quarta coisa que para mim é a pior, é o sono. Nós vivemos um momento muito complicado, teve pandemia, as pessoas ficaram ansiosas, não conseguem dormir direito e obviamente isso tudo atrapalhou pra caramba, então o camarada não consegue dormir, ele fica muito tenso. Às vezes, do dia anterior para a prova, ele nem dorme, ele vai pernoitado, então obviamente o sono vai bater na hora da prova, porque tá ali, ó, fresquinho dentro da sala, na mesma posição com a cabeça baixa, 1 hora, 2 horas, daqui a pouco ele dorme. E eu não posso dormir fazendo prova. Eu tive um aluno, graças a Deus ele já conquistou o objetivo dele, ele já foi aprovado. Mas ele poderia ter sido aprovado antes, porque ele estava bem afiado, mas ele dormiu fazendo o quê? O cartão resposta. E ele nem percebeu no dia. Ele mandou uma mensagem para a galera do curso, ó, arrebentei, já vi o gabarito aqui preliminar, passei bem, passei nas cabeças e só não fui melhor, porque marquei uma errada no cartão resposta. Só quando veio de fato o resultado, nem passar ele tinha passado. Ele falou, não é possível, eu conferi aqui o caderno de provas, conferi o gabarito, e aí destoava 13 questões do número que ele tinha pensado, né, acertar. E aí ele falou, caraca, foi isso. Ele, na verdade, dormiu e veio marcando. Ele estava já aquele meio acordado, meio dormindo, tipo sonâmbulo. E aí quando ele se deu conta que estava marcando errado, ele acordou, despertou, né? Aquela psicoadrenalina, ele ficou ligadão. Mas ele já vinha numa sequência de 13 erradas. Então se uma define quem é aprovado e quem é reprovado, imagine 13. Então não posso. Sede, fome, frio e sono. O que você vai tomar para acordar, eu não sei. Eu tomaria logo um energético, um Red Bull, um Monster, duas garrafinhas logo, 2 latinhas para ficar acordadão. Mas tem que estar acordado, porque a mente cansada faz teu raciocínio ficar lento e você errar questões que facilmente você acertaria. Então, pensa nisso, tá? Agora, vem para a prova e para a parte de língua portuguesa. Quando o camarada olha o texto, é normal alguns ficarem com medo, porque eles não estudaram para isso. Eles não têm o hábito da leitura, é uma pessoa que não lê, nunca leu um livro, ele não treinou, ele pensou, poxa, como é que eu vou estudar interpretação se vai ser um texto diferente? Então deixa aqui, ó, eu pegar
a parte de regência, de crase, de concordância, beleza, mas interpretação como? Se são textos diferentes. E dá para estudar interpretação sim, basta fazer as provas anteriores. Quando você começa a pegar aquele universo de texto, você já está treinando a tua leitura, já está melhorando o teu foco de atenção. E quando você começa a fazer as questões, você começa a perceber um perfil ali, começa a perceber que o comando se repete. É claro que não vai repetir a questão porque é um texto diferente, mas o jeito de cobrar é similar. Então, é muito importante entender o texto. E antes de falar sobre isso, eu quero mencionar algumas coisas que eu vejo aí na internet, rapidinho. Eu já vi duas coisas. Uma é uma besteira completa, a outra até faz um certo sentido, mas eu discordo. Então, vamos lá. Primeiro, não leia o texto, nunca. Você é capaz de resolver 91% das questões de texto sem ter lido o texto. Eu já vi isso na internet e fico assustado como as pessoas gostam de acreditar nisso. É só você colocar o tico e teco para pensar. Se eu leio o texto e ainda assim sou capaz de errar questões do texto, imagina se eu não fiz a leitura. Eu virei o que? A mãe de Ná agora? Não, claro. Então tem que ler o texto. Segunda coisa que eu ouço, até respeito, que é a galera falando assim, ó, não leia o texto, vá direto para o comando da questão e depois, quando você voltar para ler o texto, você já lê com foco. Isso faz sentido, mas por um motivo muito simples. Esse negócio de ler a questão e voltar para o texto, você vai ter que fazer obrigatoriamente. Então, quando o cara fala para você não ler o texto primeiro e ir direto para a questão, é no intuito de você fazer uma leitura a menos, para você ser mais rápido na execução da prova. Só que aí penso eu quero ser o Seninha, terminar a prova rapidão e correr o risco de não pescar algo simples, que se eu tivesse tido um pouquinho mais de calma, eu conseguiria pescar? Claro que não. Eu quero é acertar tudo. Eu não quero fazer a média, eu quero gabaritar. Se eu não gabaritar, beleza, mas eu quero gabaritar. Então o ideal é fazer uma leitura en passant para saber do que se trata o texto. Depois eu vou para o comando da questão. E aí, se a questão pedir para eu voltar ao texto, eu vou voltar. Eu vou voltar 20 vezes se for necessário, mas eu quero acertar a questão. Então vamos lá. Primeira leitura. Qual é o problema? A galera faz uma leitura equivocada, geralmente uma leitura mental, que é dispersiva. Então o camarada pega um texto de 30 linhas e lá pela linha 7, pela linha 8, ele já começa a dispersar, a pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, no namorado, quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na marra o camarada vai até o final do texto, porém fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que ele não sabe se é sobre política, sobre religião, sobre economia. Ele tem duas opções, ou ele parte para a prova sem ter entendido o texto, eu particularmente acho até a melhor opção, porque ele vai fazer primeiras de gramática, ou ele faz uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha. O problema é quando não funciona, porque imagina, o cara leu o texto 2 vezes e não entendeu nas 2 vezes. Ah, não há cristão no mundo que mantenha a calma. Neste momento, ele vai se desesperar. E bateu o desespero, perdeu a prova. Prova é confiança. Tá sem confiança, já era. E aí, como é que eu posso fazer para melhorar isso? Basta fazer uma leitura em voz alta. Calma, que não é com esse tom de voz que eu estou usando aqui. É só um leve balbuciar. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento ele não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto tem as pausas e as entonações. O mesmo ocorre com a nossa leitura. A leitura mental é gaguejada, dispersiva. Eu não coloco vírgulas e pontos. Por isso, eu acabo me perdendo. Agora, a leitura em voz alta. Você começou a fazer a leitura em voz alta, que é só um leve balbuciar para você escutar o tom da sua voz, você já lê mais devagar. Com isso, já presta mais atenção. Você emprega as pausas e as entonações, aquelas vírgulas, aqueles pontos não estão ali à toa. E dessa forma você compreende e interpreta melhor o texto. Eu tenho certeza absoluta que a totalidade do texto será absorvida por você. Você pode até não entender um fragmento ou outro, mas a totalidade você vai compreender. Você vai saber se é sobre política, sobre religião, sobre economia e por aí vai. Então, isso é fundamental. Primeira coisa, ó, leitura em voz alta. E aí o que eu estou colocando aqui não é só para o texto de língua portuguesa, é para todos os textos da prova e de preferência para o enunciado das questões também. Vários alunos erram questão de direito não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico.
A verdade é que a língua portuguesa ela estará presente na sua prova inteira, porque você tem que saber identificar, compreender e interpretar o enunciado das questões nas outras disciplinas também e entender os textos das outras disciplinas também. Fora que ainda tem o português pós-prova, né? Quando você entrar para o INSS, o teu chefe imediato vai perceber facilmente que você domina bem a língua portuguesa através da tua produção textual e através da tua oratória. E é muito provável que ele te chame para um cargo comissionado. E aí você pensa, opa, que bacana, vou ganhar mais. E não é só isso, é o network. Você vai andar com pessoas diferenciadas ali dentro, então isso vai abrir portas. Então eu sei que para um concurso do INSS, o direito previdenciário é absurdamente muito importante, mas a língua portuguesa também é, porque além de dar auxílio para você resolver as questões do próprio direito previdenciário, ainda vai te dar um suporte para o pós-prova, quando você lá no INSS já estiver trabalhando e conseguir subir alguns degraus ali bem importantes, tá? Agora, essa é a primeira dica para todo mundo. Tem mais dicas aqui? Tem. Então vamos lá. Se você é uma pessoa dispersa e que encontra dificuldade mesmo no texto, que fica meio perdidão, sabe? Ah, já voltei 5 vezes aqui, parece que eu não li nada, que eu não entendi nada. Vamos para outras etapas. Quando a gente pega a língua portuguesa e diz que não dá para estudar os assuntos isoladamente, isso é verdade, porque tudo está interligado. Eu só faço uma análise textual se antes eu fizer uma análise gramatical. E aí tem um assunto fronteiriço que é a coesão. Quando a gente pensa em coesão textual, tem a coesão referencial e a coesão sequencial. O que seria a coesão referencial? É quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição. Na fala eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. E o principal elemento da coesão referencial é o pronome. E tem a coesão sequencial, que é a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E o principal elemento é a conjunção. Então vamos por partes. O principal elemento da coesão referencial é o pronome, que trabalha para quem? Para o nome, que é o substantivo. Então vocês vão perceber íntimas conexões entre os substantivos e pronomes. Aí o que você pode fazer na sua prova? Você vai destacar esses termos. Você pode sublinhar o substantivo e envolver o pronome. E de preferência, você vai fazer uma setinha de um para outro aqui para indicar a conexão que existe entre eles. Além disso, fazer você compreender melhor o texto, pode ser que seja uma questão da tua prova. Pode ser que o avaliador destaque um elemento e pergunte qual é o referente do termo destacado. Se você já fez isso daqui durante a leitura, você vai acertar essa questão assim, ó, em segundos. Se você não fizer, não significa exatamente que você vai errar, mas você vai ficar um pouquinho mais perdido. E dependendo do teu nervosismo ali no momento, aí sim você pode não encontrar e errar a questão. Agora, continuando. Próxima coesão não é a coesão sequencial? O principal elemento não é a conjunção? Então, a conjunção precisa ser destacada também. Aí qual é a dica que eu dou? Destaque a conjunção entre colchetes. Isso mesmo. Coloca um colchete aqui, ó. Um colchete, tá? Agora, como é que isso funciona? Apareceu um porém. Você vai colocar entre colchetes, mas não é só isso. A conjunção expressa um valor semântico. Então você vai puxar uma setinha e vai escrever oposição. Apareceu um portanto. Você vai puxar uma setinha e vai escrever o quê? Conclusão. Tem que fazer isso, porque é a conjunção que marca as sequências das ideias dentro do texto. Vai te auxiliar claramente na interpretação. Agora, Sidoca, fiz tudo isso e melhorei da água para o vinho. Realmente melhorei, mas eu ainda encontro desconforto com textos mais complexos. Sabe aqueles textos filosóficos? De vez em quando cai em prova, né? O camarada pega, sei lá, um texto do Rousseau, um texto do Foucault, um texto do Nietzsche, do Schopenhauer, e aí ele vem arrebentando. Cara, nessa hora eu sinto vontade de chorar, rasgar a prova ali, dar a louca, começar a gritar, tirar a roupa e o caramba. Eu penso em desistir nessa hora. Tem mais alguma dica para melhorar? Tem. Se realmente o texto for complexo, bater aquele nervoso, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai fazer um resumo
dos parágrafos. Como assim, Sidoca? Vamos lá, ó. Você vai pegar assim, ó, fiz a leitura do primeiro parágrafo do texto. Antes de partir para o segundo, eu vou fazer um breve resumo. Coisa simples, boba. Eu vou pensar o que eu entendi deste parágrafo. E eu crio uma frasezinha. Esse exercício faz você massificar o que está ali. E essa frasezinha, obviamente, vai colocar expressões chaves. Ah, mas quais são as expressões chave? Você vai perceber através da tua inteligência. Vai ser natural. Aí você vai para o segundo parágrafo. Antes de ir para o terceiro, você vai fazer a mesma coisa e assim por diante. Meus amigos, eu tenho certeza, fez tudo isso daqui, o texto está dominado. Dominou o texto, vai partir para a questão, para saber se ela é de compreensão ou se ela é de interpretação. Quando a questão é de compreensão, ela te joga para dentro do texto. E quando ela é de interpretação, ela te joga para além do texto. Cara, aqui tem muita coisa para a gente falar. Primeiro que vários candidatos acham que não tem diferença. Ah, eu pensei que era só um texto, uma questão sobre o texto, pronto e acabou. E não é. Você precisa entender que existe uma diferença. Como está aqui, ó, a compreensão, ela te joga para dentro do texto. Ela é informação explícita. A interpretação vai um pouquinho além do texto, é informação implícita. Isso vai influenciar o quê? A ordem dada, o comando dado. Então a questão de compreensão vai ter os seguintes comandos. Segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. E se a questão fizer isso, eu tenho mais é que agradecer, porque ela está me direcionando. Então, se a questão me mandar para a linha 5, eu vou até a linha 5 e vou destacar o termo que está ali. E por que eu vou fazer isso? Porque a resposta desta questão está aqui no entorno da linha 5. É claro que você não pode dar mole e olhar só para o termo destacado, porque aí não teria cabimento. Eu tenho que olhar o contexto. Então, às vezes eu vou precisar ler o período inteiro e às vezes até o parágrafo inteiro. Aí você vai falar, ué, mas eu vou precisar ler o parágrafo inteiro? Então, por que eu estou marcando o termo que está ali na linha 5? Ora, porque a resposta está ali, ó, na linha 5. Para ser mais preciso, no início do texto. E não lá na linha 25, por exemplo, no final do texto. É em cima. É logo no início que você vai achar a resposta. E se a questão número 2 fizer a mesma coisa e me mandar para a linha 7, eu vou fazer a mesma coisa. Porque agora a resposta está ali no entorno da linha 7. E o que eu quero dizer com isso? Que para resolver uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Você vai encontrar. Afinal de contas, a resposta está dentro do texto. Agora, e se a questão for de interpretação? Aí vai além do texto, aí muda completamente. Não é mais segundo o texto agora. Agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, conclui-se que, interpreta-se que e por aí vai. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando do teu conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E não adianta, conhecimento de mundo não se adquire de uma hora para outra, não é aqui que você vai adquirir. É, na verdade, a bagagem de uma vida inteira. Tem que ter lido bons livros, tem que ter visto bons filmes, tem que ter escutado boa música. Idade conta, uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Viagens, tudo isso conta. Detalhe, quando eu falo em viagem, e aí eu vou citar, por exemplo, um parceiro que sempre viajava comigo, e a postura que ele tinha nas viagens e a postura que eu tinha. Eu sempre fui nerd. Sempre. Eu sempre gostei de saber mais. Sempre fui curioso. Sempre quis mais. E aí quando a gente viajava, por exemplo, para Ouro Preto e passava num museu, por exemplo, que tinha aquela visita guiada, eu prestava atenção em tudo que o guia ia falando. Ó, aqui, esse quadro retrata isso, da época tal. Aconteceu essa situação aqui, ó, essa escultura aqui retrata isso, aconteceu isso, na época tal, papapá, estava sempre prestando atenção. E ele não queria saber de nada, ele queria só tomar cerveja. Então, viagem que a gente só vai encher a cara de cachaça e pegar sol, não traz muita coisa não. Agora, se você ficou prestando atenção direitinho em tudo que foram te falando naquela visita guiada, se você conheceu os locais históricos daquele local,
né, daquela cidade, daquele estado e, obviamente, deu uma singela pesquisada, viu o panorama histórico, nossa, isso daí, ó, aumentou pra caramba o teu conhecimento de mundo. Valeu a pena. Aí tem gente que vai falar assim, pô, então ferrado. Tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuta Anitta, mas para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem o texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. E dentro dessa perspectiva, existem apenas 3 erros interpretativos. O erro de redução, o erro de contradição e o erro de extrapolação. Detalhe, estes erros não estão no texto, eles estão no enunciado das questões, tentando derrubar vocês. Mas eu vou, antes de falar sobre cada uma dessas estruturas, eu vou jogar para um outro plano de conhecimento da interpretação. O que eu mencionei agora foi um conhecimento empírico, vivência. Tem o conhecimento linguístico, que não aparece no edital e o aluno não vê necessidade de estudar, mas que obviamente só vai somar e vai fazer lá para frente você se tornar uma pessoa diferenciada. Quando a gente pensa no conhecimento linguístico para interpretação, significa que você tem que dominar denotação e conotação, texto verbal, texto não verbal, funções da linguagem, figuras de linguagem, intertextualidade, a tipologia textual, tudo isso faz parte, mas muita gente ignora. E é por isso que às vezes o camarada fica com a sensação de que não tem como estudar interpretação. Ah, não tem como não, cara. Toda hora eu olho o texto, nunca é aquilo que eu penso, está sempre diferente, mas é porque ele não estuda todos os assuntos que estão relacionados ao critério interpretativo. Então, quando você tiver mais tempo, estude tudo isso, porque vai fazer a diferença, tá? Agora, para você que não tem tempo, eu vou te ensinar a identificar algumas coisas aqui importantes. O que é a redução, o que é a contradição, o que é a extrapolação. Vou fazer uma pequena analogia. Suponhamos que eu tenha encontrado ontem, lá na Praia da Barra, 2 amigos meus, 2 professores aqui do curso, o Guilherme Biasotto e o Érico Araújo. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando a cervejinha gelada. O Guilherme estava de sunguinha branca e o Araújo de sunguinha amarela. O que você interpreta a partir disso? Calma, calma, calma. O que seria um erro de redução? Seria dizer que a cerveja é o tema central do texto. E não tem como, porque a cerveja foi apenas um elemento utilizado no texto. Então dizer que é o tema central seria reduzir demais. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que Guilherme e Araújo são inimigos. E não tem como, estão na beira da praia, tomando uma cerveja gelada, num papo gostoso, com trajes de banho. Eles podem ser qualquer coisa menos inimigos. Mas essa questão aqui é perigosa, porque nesse momento o camarada pode testar a tua atenção. Ele pode criar um comando mais ou menos assim, ó, é incorreto afirmar que. E aqui vale salientar que é muito importante a gente prestar atenção nesses comandinhos aqui, ó. Correto, incorreto, certo e errado. Porque às vezes o cara acha que está acertando a questão tranquilamente porque ele pensou que é para achar o correto, mas a questão na verdade pediu o incorreto. E nesse momento o camarada faz essa questão parecer ser a mais correta do mundo. Então tá lá na alternativa. Aí ele copia uma linha igual que está no texto. Segunda linha igual que está no texto. Na terceira ele deixa uma lacuna. E é uma bobeira. É a troca de uma palavra pela outra, é a troca de uma expressão pela outra, é a inserção retirada de uma vírgula que pode alterar completamente o sentido. Mas adivinha, se o cara não fizer uma leitura atenta ali, ó, da questão, ele não consegue perceber a troca de amigo por inimigo. É claro que esse texto está bem pequenininho, mas ele poderia estar inserido dentro de um texto muito maior e pela questão do nervosismo e da falta de atenção, o camarada poderia errar essa questão aqui. E extrapolação? Então vamos lá. Redução é quando reduz algo, contradição é quando diz o contrário e extrapolação, ó, extrapolou. É porque disse algo que não estava no texto. Extrapolou as margens do texto. Seria, por exemplo, dizer que Araújo e Guilherme são namorados. E eu vou dizer não. Aí você vai, ué, eles não podem ser? Podem, mas com esse fragmento de texto não tem como dizer isso não. Com esse fragmento de texto,
que eu não mencionei nada sobre a sexualidade deles, o máximo que dá para dizer é que eles são dois amigos conversando. Namorados, não tem como. E aqui é perigoso porque tem gente que gosta de procurar cabelo em ovo. Aí durante a leitura do texto você nem pensou na possibilidade de eles serem namorados, mas quando você olhou a questão você pensou, rapaz, não é que faz sentido, esse Biasotto nunca me enganou. E aí você, são namorados. E aí você erra a questão. Então muito cuidado com isso. E se você fizer uma leitura em voz alta, que é o que eu chamo de leitura atenta, você resolve bem todos esses probleminhas. Você consegue basicamente acertar as questões de compreensão e de interpretação, até porque a maioria é de compreensão, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora colocar isso aqui em prática. Olha só esse texto, que é um texto atribuído ao Albert Einstein, Como Vejo o Mundo, da editora Nova Fronteira. É claro que o Einstein não escreveu esse livro em 2015, tá? Isso daqui foi editado e publicado em 2015, mas com falas dele, claro, porque em 2015 o Einstein já tinha morrido há muito tempo, né? Pelo amor de Deus. Então vem aqui comigo. Olha como é que começa esse texto. Minha condição humana me fascina. Qual é a condição humana que fascina ele? A dele. Minha condição humana me fascina. Conheço o limite de minha existência e ignoro porque estou nesta terra, mas às vezes o presinto. Então veja, ele não está falando que ele domina a existência do outro. Ele está dizendo que ele domina a existência dele, tem conhecimento do limite da existência dele. É algo individual. Então vamos lá. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais ainda para outros que por acaso descobri terem emoções semelhantes às minhas. E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber. Esse pedaço aqui é muito interessante, ainda mais porque mencionou aqui o tributário. Então vamos entender isso daqui logo de cara. Pode ser que seja uma questão, pode ser que não seja. Quando ele diz que o trabalho dele é tributário do trabalho dos vivos e dos mortos, é porque pessoas vivas e mortas influenciam o trabalho dele, já que é um trabalho intelectual. Assim como eu, tá? Assim como é o meu caso. Eu sou professor de língua portuguesa e o trabalho de pessoas que já morreram influenciam o meu trabalho, como é o caso, por exemplo, do Celso Cunha, do Rocha Lima, grandes gramáticos. Mas existem gramáticos vivos ainda, como é o caso do Bechara, como é o caso do Azeredo, que ainda influenciam a minha vida. Opa! Fora meus amigos professores de língua portuguesa, que são meus contemporâneos, e nós estamos sempre trocando figurinhas. Vários amigos. Fernando Pestana, Fabrício Dutra, dois que estudaram comigo na UFRJ, o Arnaldo Filho, o Rodrigo Bezerra, a Maria Augusta, a Cris Orzil, vários professores, vários. Então, o meu trabalho, assim como o do Einstein, também é tributário do trabalho dos vivos e dos mortos. Isso significa que o trabalho dos vivos e dos mortos influencia o meu trabalho. E aí continua aqui, ó. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada justifica. Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e natural de corpo e de espírito. Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer: o homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. E hoje
Diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e me educa. E aí vem a primeira questão e diz assim: dados os sentidos do texto, tá dentro do texto, é compreensão, é correto afirmar que o vocábulo moral foi empregado no sentido de ensinamento. Então aqui é uma questão de compreensão, mas vai exigir um mínimo de conhecimento de mundo também e de conhecimento vocabular. Mas voltemos, ele diz aqui, que essa moral me tranquiliza e me educa. Então só com isso já dá para perceber que tem a questão do ensinamento, porque educa. Fora o que a gente tinha, lá na época de criança e que hoje talvez você com um filho ainda tenha em sua vida, que é a moral da história, né? Então tinha lá uma historinha, qual é a moral da história? Na fábula, por exemplo, tem sempre uma moral, tem que trabalhar, não pode tratar o outro mal, tem que tratar todo mundo igual, não sei o que, blá, blá, tem sempre uma moral. Então aqui a moral claramente traz um ensinamento, porque educa. Então o gabarito dessa questão aqui, é certo. Depois, infere-se dos dois primeiros períodos do texto, aliás, dos dois primeiros períodos do segundo parágrafo, que o autor se sente influenciado pelo trabalho dos vivos e dos mortos. Eu li isso daqui com vocês nessa partezinha aqui, E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma integralmente tributária dos vivos e dos mortos. Ou seja, o trabalho dele é influenciado sim pelo trabalho dos vivos e dos mortos. Gabarito certo. Na sequência, a gente tem um outro texto. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma paradinha aqui para o bloco não ficar muito extenso. E daqui a pouco a gente volta com muito mais conteúdo, ainda nessa parte interpretativa e depois para outros tópicos do nosso edital. Tranquilo? Então, até mais.